Pessoal, seguinte, nós falamos dos hormônios da neurohipófise, ADH e ocitocina. Vamos falar agora dos hormônios da adenohipófise. O primeiro hormônio que nós vamos falar é o hormônio do crescimento. Para que serve o hormônio do crescimento? O nome dele já diz, é aquele hormônio que vai induzir o nosso crescimento, mas não é a única função dele. O hormônio do crescimento ele tem outras funções, tá? Mas principalmente ele vai induzir o crescimento. Disfunção desse hormônio: a sua alta produção induz o gigantismo, a sua baixa produção ele induz o nanismo, certo? Então, o hormônio do crescimento. Vamos lá. Esse hormônio, pessoal, ele não tem uma célula-alvo específica. Ele vai atuar sobre vários locais. Notadamente quem? Ossos, cartilagens e outros tecidos como o músculo. Tá? Isso é a função principal dele. Se há a carência, nós já falamos, nós temos aí o nanismo. Se há o excesso, nós temos o gigantismo. Existe uma outra disfunção relacionada ao hormônio do crescimento, que é o seguinte: ele pode ser produzido após o final do crescimento. Então, isso gera uma patologia chamada de acromegalia. Então, ele induz crescimento de pés, ele induz o crescimento da mandíbula, ele induz o crescimento de outros órgãos de uma pessoa já adulta, que não precisa mais desse hormônio para desenvolvimento de ossos, de músculos, de outros tecidos, como tecido adiposo ou cartilaginoso. Eu acho que nós temos aqui um slide que ele demonstra um exemplo típico de acromegalia. Uma pessoa adulta que teve alta produção de hormônio do crescimento. Não há mais a necessidade dele. Então, ele induz esse tipo de patologia. Vamos entender quais são as ações do hormônio do crescimento no metabolismo, tá? Então, primeira coisa, hormônio do crescimento liberado lá pela adenohipófise. Então, a adenohipófise ela faz o controle do hormônio do crescimento. Ele vai atuar sobre esses locais. Primeira coisa, ação direta, ação anti-insulínica. O hormônio do crescimento ele tem uma característica que ele aumenta a utilização do tecido adiposo em detrimento do uso da glicose. Daí porque pessoas em crescimento elas tendem a emagrecer, porque ele induz a queima do tecido adiposo. Isso é uma primeira característica dele. Uma segunda característica dele é a ação anabólica. Anabólica sobre quem? Sobre músculo. Ele induz síntese proteica. Ele induz a síntese de proteínas, principalmente proteínas musculares. É outra ação importante, tá? Então, primeiro, aumenta o uso de triglicerídeos, gordura, ação anti-insulínica. Depois, ação anabólica, induz síntese proteica. E outra função importante é que ele começa a atuar sobre outros órgãos, como o fígado, induzindo o quê? A formação de substâncias de crescimento. O fígado começa a produzir fatores do crescimento, que atuam sobre quem? Sobre cartilagem, transformando cartilagem em osso. Atua sobre o osso, induzindo a deposição de cálcio e formação da matriz orgânica do osso. Essas são funções específicas do hormônio do crescimento. Ok? Beleza. Outro hormônio que a gente precisa falar, pessoal, é o hormônio da tireoide. Para que serve esse hormônio da tireoide? Onde é que está essa glândula? Essa glândula está aqui na região anterior do nosso pescoço e é uma glândula que controla o metabolismo, tá? Então, temos dois hormônios aqui, hormônios T3 e hormônio T4. Por que eles recebem essa nomenclatura? Porque eles são hormônios que têm 3, o T3, ou 4, no caso o T4, iodo, íons iodo ligados a ele. Da onde é que vem esse iodo? Vem da dieta. Então, o hormônio da tireoide ele precisa de iodo para a sua formação. Para que servem esses hormônios? Hormônios que estimulam o metabolismo.
Então, após a alimentação, depois que o alimento é digerido, o hormônio da tireoide ele é liberado. Então, ele começa a induzir o metabolismo. Ele começa a fazer com que aquele alimento ele seja utilizado pelo corpo, ele seja armazenado, ele seja utilizado como forma para produzir ATP, essa é a função dele. Outra função importante é que ele induz a maturação do sistema nervoso central em crianças. A falha desses hormônios no início do nosso desenvolvimento faz com que o sistema nervoso central ele não seja desenvolvido. Tá? Tem patologias? Tem. Nós vamos falar de duas patologias. Primeiro, um negócio chamado de bócio endêmico. O que é isso? É o que o slide mostra. O bócio endêmico ele acontece quando a glândula falta para a tireoide iodo. A tireoide começa a sintetizar o precursor do T3 e o T4, mas faltou iodo. E aí esse precursor ele começa a se acumular na tireoide. Tem solução? Tem, administração de iodo. Tá? Isso é uma patologia dos hormônios da tireoide. Outras patologias relacionadas ao hormônio da tireoide são os chamados hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Tá? Então, no hipertireoidismo, o metabolismo ele está acelerado. No hipotireoidismo, esse metabolismo ele está retardado. Tá? Por quê? Porque o hormônio da tireoide ele atua sobre as mitocôndrias. Para que serve a mitocôndria? Para a produção de ATP. Para que serve o ATP? Para funcionar o organismo. Tem hormônio da tireoide, produz ATP. Não tem hormônio da tireoide, não produz ATP. E aí nós temos esses dois quadros aqui. Nós temos o hipotireoidismo, pela ausência do hormônio da tireoide, o metabolismo ele cai drasticamente. Tendência da pessoa a acumular peso, tendência a formar gordura, se tornar letárgico, mais lento, né, por ausência dos hormônios da tireoide. A alta produção de hormônio da tireoide, hipertireoidismo. Tá? Então o metabolismo fica acelerado, a tendência a emagrecer, né, tudo que é ingerido ele é prontamente degradado e existe uma hiperatividade, tá? Então pelo excesso dos hormônios da tireoide. Ok? Aqui nós temos a outra alteração do hormônio da tireoide, que é o cretinismo, aquilo que nós falamos. Faltou hormônio da tireoide lá no início da vida. Então, não desenvolvimento do sistema nervoso central, e aí nós temos esse quadro aqui. Aqui o slide do hipertireoidismo. Emagrecimento profundo, a alteração no metabolismo celular. Ok? Uma outra glândulazinha que está junto da tireoide são as paratireoides. Então, aqui a gente tem mostrado dois pares, né? Um par de cada lado da tireoide são as paratireoides. Pessoal, então aqui, ó, nós temos aqui tireoide e paratireoide, certo? Falamos dos hormônios da tireoide, T3, T4, metabolismo, mas junto da tireoide está a paratireoide. A tireoide, além desses hormônios, ela produz um hormônio chamado de calcitonina, tá certo? E a paratireoide produz um hormônio chamado de PTH, ou simplesmente o hormônio da paratireoide. Para que serve o hormônio da paratireoide? Ao contrário da calcitonina. Se nós temos uma dieta rica em cálcio, esse cálcio se eleva na corrente sanguínea, a tireoide vai lá e libera a calcitonina. Ela pega esse cálcio e deposita no osso, é a função dela. O nível de cálcio ele caiu muito, a paratireoide ela entra em ação e libera o hormônio da paratireoide, que no slide aí ele mostra ele atuando em 3 locais. Primeiro local, no osso. Por que ele age no osso? Ele ativa uma célula chamada de osteoclasto. Para que serve essa célula? Ela tira o cálcio que a calcitonina depositou no osso e joga para a corrente sanguínea para regular o nível de cálcio. Segunda função dele, aí mostrado no slide, sistema renal. Todo o cálcio que passar no rim ele vai ser prontamente reabsorvido. Essa é a segunda função dele. Terceira função, lá no tubo digestivo. Passou cálcio no tubo digestivo, ele vai ser absorvido. Com isso, o nível de cálcio ele é regulado, tá? Então, tireoide e paratireoide regula o nível de cálcio. Cálcio muito alto, tireoide libera calcitonina. Pega esse cálcio e deposita no osso. Nível baixo de cálcio, hormônio da paratireoide.
retira o cálcio do osso, age no sistema renal e age no tubo digestivo. Tá? Então é importante nós sabermos esse hormônio.